Nós iniciamos, no final do capítulo 4, como nós vimos algumas mensagens atrás, iniciamos uma sessão que trata de um embate entre fé e medo, no Evangelho segundo Marcos. Né? Nós vimos que essa sessão ela inicia com o relato do Senhor Jesus Cristo acalmando uma tempestade que estava ali assolando os discípulos, que os fizeram temer a tal ponto de duvidar do amor do Senhor Jesus Cristo para com eles. E então o Senhor vai lá e acalma, levanta, né? Estava dormindo, ele levanta, acalma a tempestade, exorta os seus discípulos, inclusive exorta os meus irmãos no sentido de que eles não temam como eles estavam temendo ali, porque esse temor mostrava a falta de fé deles. Logo depois, nós vimos que no capítulo 5, esse mesmo assunto ele foi se desenrolando, né, por meio da ação do Senhor Jesus Cristo e sendo apresentado aos discípulos por meio da chegada deles à terra dos gentios, do outro lado da margem do Mar da Galileia, a terra dos Gerazenos, né? E lá nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ele apresenta a sua autoridade. Antes foi mostrada uma autoridade sobre toda a criação, sobre as forças ali da natureza, né? E agora ele mostra a sua autoridade sobre o reino espiritual também, ali expulsando uma legião de demônios que atormentava a vida daquele homem, que fazia daquele homem um ser incontrolável, né? Assim como o mar que foi acalmado anteriormente também era incontrolável. Nós vimos que existe um versículo-chave ali que nos mostra que ninguém podia subjugar aquele homem, ninguém podia domá-lo. Aquele homem ele era totalmente incontrolável. Tentaram prendê-lo, mas isso não era possível. Então o Senhor envia os demônios daquele homem para os porcos daquela região, né? E aquele homem fica totalmente livre, libertado daqueles demônios. As pessoas que presenciaram aquilo e o povo da região em si, ao perceberem como aquele homem estava, né, como aquele homem que outrora era totalmente incontrolável, que corria nu entre os sepulcros e não tinha qualquer temor em relação à sua vida e à vida dos outros, eles ficaram assustados, né? Temeram também quando viram aquele homem aos pés do Senhor Jesus Cristo, como um discípulo, sentado, ouvindo ao Senhor, ali aprendendo do Senhor. E aqueles homens, assim como os que estavam no barco, temeram, mas diferente daqueles que estavam no barco, eles temeram não diante de quem estavam, diante de quem eles estavam somente, mas sim o controle que aquele poderia exercer sobre suas vidas. Nós vimos como esse medo de ser controlado pelo Senhor Jesus Cristo, os levou a repelir, a rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Eles não queriam o Senhor Jesus Cristo ali, dominando as suas vidas. Nós chegamos então, meus irmãos, a esses dois relatos que nós vimos aqui na leitura longa da liturgia, né? É uma leitura longa mesmo, e que nos mostra o fechamento desse bloco, nos mostra o fechamento desse embate entre fé e medo, como opostos que não podem se manter por muito tempo. Um dos dois prevalecerá, ou fé ou medo. E nós chegamos esse relato, e nesses dois relatos, né, e aqui nós podemos ter uma noção mais perceptível desse embate entre fé e medo. Por que eu digo isso? Porque, embora nós possamos sim aplicar as situações que nós vimos em relação à tempestade, nós vimos muito isso, né? Como as tempestades sempre elas chegam na vida dos crentes. Tempestades externas, tempestades internas, elas sempre chegam. Mas, embora nós possamos sim fazer essas aplicações, nós dificilmente, eu não sei se alguém que já passou por isso, mas dificilmente nós estaremos numa situação de terror devido a uma possível tragédia natural, onde o mar poderá nos engolir ou qualquer outro tipo de manifestação da natureza. Dificilmente nós estaremos diante disso. Eu espero que ninguém tenha estado nessa situação, né? Embora também nós saibamos que Satanás influencia muitos e que essa influência sim pode nos gerar perigo, pode de alguma forma nos atingir, você dificilmente passará pelo terror de estar diante de um endemoniado como era
o Gerazeno, aquele endemoniado Gerazeno. Mas o terror da morte, meus irmãos, o medo da morte, que é o que nós vemos aqui, o medo da impotência diante de doenças incuráveis, como doenças que nós temos hoje, doenças que atacam a humanidade hoje, como o câncer, como a própria Covid, que nós estamos vivendo esse momento em que não existe cura e muitas pessoas temem. Esse medo nós conseguimos, de alguma forma, tocar de forma mais presente. Nós conseguimos, de alguma forma, perceber um pouco mais, entender um pouquinho melhor a situação de Jairo, que temia perder a sua filha, a sua única filha, e a situação daquela mulher, que nem nós não sabemos o nome, né, mas que há 12 anos estava doente. De alguma forma, nós já passamos por esse medo, ou porque estivemos muito próximos da morte e então tememos a morte, ou porque pensamos em algum momento sobre como essa morte poderia atingir a nós ou a nossa família. O medo da morte é algo que nós conseguimos perceber muito mais facilmente. E nós conseguimos isso, meus irmãos, porque nós não fomos criados para morrer. O homem não foi criado para morrer, mas ele sim foi condenado à morte. O pecado o fez morrer, como nós vemos lá em Gênesis, e é interessante, nós já ouvimos isso aqui, nós já tivemos uma pregação que o pastor nos falou, que lá em Gênesis 2,17, quando o Senhor diz que se eles comessem daquele fruto eles morreriam, aquilo ali dá uma ideia de ir morrendo, morrerás, né? Então, essa é a definição de morte que nós entendemos ali de Gênesis. E morrendo, morrerás. Morte, meus irmãos, é separação. E, em essência, é a separação da vida eterna que o homem tinha plena comunhão antes de pecar. E é esse efeito tão devastador da morte que nós sentimos, por mais que o homem, de uma forma geral, sente, por mais que não perceba que é isso que ele teme. O medo da separação da vida eterna que um dia o homem possuiu e que foi perdida. O homem foi condenado a morrer, à morte, a separar-se de Deus, a não ter comunhão com Deus. Mas uma luz, meus irmãos, a luz, raiou em meio às trevas do medo da morte. Raiou em meio às trevas da condenação certa que assolava todo aquele que nasceu, todo aquele que sabia, ou mesmo sem saber, nasceu condenado à morte. Uma luz raiou em meio às trevas. Uma esperança foi dada a todos os homens. O Senhor Jesus Cristo, por meio da sua vida, do seu sacrifício, por meio de quem Ele é, Ele trouxe esperança. Ele venceu a morte. O nosso maior inimigo, o nosso último inimigo, como o apóstolo Paulo fala, ele foi vencido na cruz. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Todo aquele que confia no Senhor, sabendo que Ele é o Filho de Deus, aquele que foi enviado pelo Pai como uma manifestação do seu amor, todo aquele que crê no Senhor jamais morrerá. Jamais morrerá. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê jamais morrerá eternamente. É interessante perceber o diálogo do Senhor Jesus Cristo com as irmãs de Lázaro, quando elas estão tão aflitas ali. E o Senhor Jesus diz: crê. Se creres, verás a glória de Deus. Nós veremos, meus irmãos, nesse texto de Marcos, como os discípulos do Senhor Jesus Cristo trilham o caminho do discipulado em meio a esse embate de fé e medo. E é pela fé nele, no Senhor Jesus Cristo, a fé que jamais é derrotada, como nós vimos aqui no tema da nossa mensagem, por essa fé que jamais é derrotada, porque é firmada nele, é que nós vencemos nesse mundo. E assim, vencendo neste mundo, porque essa é a vitória,
o conhecemos mais. Sabemos um pouco mais, progressivamente, mais e mais sobre quem Ele é. O conhecemos, experimentando dele. Nós temos falado muito sobre isso, né? Sobretudo nessa última série que nós estudamos. O conhecemos um pouco mais a cada batalha que nós travamos, a cada embate que acontece entre medo e fé, entre medo e confiança no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos saber e estar atentos, meus irmãos. O medo sempre tentará matar a esperança que nos foi dada. O medo sempre se levantará para tentar ofuscar a fé que nós temos no nosso Redentor. E nós precisamos entender que essa fé que nós recebemos jamais pode ser derrotada. Nós veremos 3 pontos. O texto é muito longo, como nós vimos, né? Então nós veremos alguns pontos relacionados a esse tema que eu acabei de comentar aos irmãos. E nós veremos 3 pontos. O primeiro é a provação da fé, que é quando Jairo, ele desesperado, ele vai em busca do Senhor Jesus Cristo. Ali nós já vemos um passo de fé, como nós veremos aqui melhor. O segundo ponto é o modelo da fé. Como deve ser a fé de um discípulo? O que é que Jairo precisava entender a mais sobre a fé que ele já tinha ali um pouco, ou que ele já manifestava ali um pouco. E o terceiro ponto é a vitória da fé, quando nós vemos no final a filha de Jairo sendo ressuscitada, né? Como nós lemos aqui. Vamos então ao primeiro ponto. A partir do versículo, vamos ler aqui do versículo 21 ao versículo 24, meus irmãos. A provação da fé. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo acabou de chegar lá da terra dos Gerazenos, né? E mais uma vez, uma grande multidão afluiu ou foi em busca dele, se reuniu ali para buscar ao Senhor. Nós vemos que sempre que essa multidão é relatada, não quer dizer que ali nós temos discípulos, mas pessoas interessadas de uma forma geral naquilo que o Senhor Jesus Cristo tem a oferecer, né? E ele fez vários milagres e mostrou o seu poder, e a multidão é atraída por isso. E de repente, chega ali uma figura bem conhecida de todos daquela região. Jairo, um dos principais da sinagoga, como é dito aqui. Em outros evangelhos, né, em Mateus, em Lucas, é falado sobre um dos chefes da sinagoga, um líder da sinagoga. Este homem era um dirigente ali da sinagoga, ou um chefe da sinagoga, né, uma espécie de líder espiritual, um líder da comunidade judaica ali. Ele era um homem de prestígio, era um homem que, por conta dessa posição, ele era uma pessoa importante, que era ali valorizada em meio àquelas pessoas, e o fato de Marcos aqui apresentar o nome dele já nos mostra a importância dele. Ele não é simplesmente o chefe da sinagoga, ou não é simplesmente um líder da sinagoga, mas ele é Jairo, um chefe da sinagoga, um líder daquela comunidade. Esse chefe, meus irmãos, de uma sinagoga, esse dirigente, não era geralmente um fariseu ou um escriba, mas era alguém de grande prestígio ali da comunidade, que tinha posses, que era uma pessoa de posses e que desfrutava de prestígio diante da comunidade religiosa ali. Era um homem que tinha uma boa moral diante dos seus compatriotas ali, né? Então, Jairo era esse homem. Ele tinha um papel ali na comunidade, desempenhava um papel naquela comunidade religiosa, né, dos judeus, e ele tinha ali o seu grande prestígio. E tudo isso, meus irmãos, por que eu estou enfatizando esse prestígio de Jairo? Tudo isso serve para que possamos perceber o tamanho do desespero que Jairo tinha no momento em que ele se jogou, que ele se lançou aos pés do Senhor Jesus Cristo.
Ele, em toda a sua importância, ele, conhecido de muitos ali, ele lançou-se diante do Senhor, ele chegou diante do Senhor, e vendo o Senhor, como o texto aqui nos relata, ele prostou-se aos seus pés e insistentemente, né, essa é uma ênfase que é dada, é como se Jairo, ao se lançar aos pés do Senhor Jesus Cristo, ele dissesse assim: eu só saio daqui quando o Senhor for comigo. Ele foi insistentemente ali aos pés do Senhor Jesus Cristo. E ele suplicou: a minha filhinha está à morte. A minha filhinha está morrendo. Em pouco tempo ela morrerá, se o Senhor não me ajudar. Vem, Senhor, toca a minha filha e ela viverá. Jairo demonstra aqui, meus irmãos, a fé que ele tinha no Senhor Jesus Cristo. E às vezes, numa leitura mais superficial de todo o texto, talvez nós não consigamos perceber essa dimensão da fé de Jairo. Mas Jairo, sim, demonstra que a sua fé no Senhor Jesus Cristo, em meio a talvez aquele que foi o momento de maior desespero da sua vida. Naquele momento, ele creu no Senhor Jesus Cristo. Ele conseguiu crer no Senhor Jesus Cristo. Eu vou lembrar mais uma vez, meus irmãos, Jairo era um dos chefes da sinagoga ali. Certamente, se ele não presenciou quando o Senhor Jesus Cristo foi a primeira vez na sinagoga e ali pregou com grande autoridade, nós vimos isso lá no capítulo 1, versículos 21 a 23, né? Quando o Senhor Jesus Cristo foi a primeira vez na sinagoga e pregou com grande autoridade e as pessoas reconheceram essa autoridade e logo em seguida ele usou essa mesma palavra de autoridade e expulsou ali o espírito imundo de uma pessoa, de um homem que surgiu ali. Jairo, certamente, se não presenciou aquela situação, ele ficou sabendo de tudo isso. Certamente ele ouviu de fontes que eram confiáveis a ele tudo isso que aconteceu. Certamente, se ele não viu o homem da mão ressequida sendo curado, lá no capítulo 3, nos primeiros versículos do capítulo 3, certamente, se ele não viu aquilo, ele ouviu do grande alvoroço que aconteceu. Porque se os irmãos lembrarem, lá no versículo 6, é naquele momento que os fariseus se juntam aos herodianos e buscam matar ao Senhor Jesus Cristo. Certamente, meus irmãos, esse homem, por sua influência e por sua ligação com a sinagoga, certamente ele ouviu as reclamações daqueles que blasfemaram contra o Senhor Jesus Cristo. Certamente ele sabia que naquele momento em que ele se prostrou diante do Senhor, ele estava tomando uma posição, e uma posição que era contrária, que era oposta àqueles que blasfemaram contra o Senhor, aqueles que representavam a liderança da instituição que ele servia ali, que ele obtinha prestígio ao servir. Então, nós devemos perceber aqui, meus irmãos, que esse homem, vendo o Senhor Jesus Cristo, ou ouvindo ao Senhor, ouvindo sobre aquilo que ele havia feito, esse homem pôde crer. A fé vem pelo ouvir, e ele ouviu sobre o Senhor Jesus Cristo. E a semente que foi plantada nele ficou ali por um certo tempo adormecida, até que o desespero que foi levantado na vida de Jairo, a grande tempestade que assolava a Jairo, toda aquela aflição e todo aquele momento de grande desespero fez explodir no peito de Jairo a semente daquilo que havia sido pregado sobre o Senhor Jesus Cristo, daquilo que ele ouviu sobre o Senhor Jesus Cristo. E então ele manifestou essa fé e se lançou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, meus irmãos, o desespero é o caminho que nos é dado para que pela fé nós conheçamos um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes é necessário que seja tirado aquilo que ainda nos segurava em uma posição de hesitação, em uma posição de dúvida, para que só então nós possamos manifestar a fé que nos foi dada, para que só então o Senhor nos arrebate dessa posição de hesitação, dessa posição de dúvida, e assim nós possamos crer e manifestar essa fé que nos foi dada. Às vezes, meus irmãos,
nós precisamos ser alertados de uma forma que nós jamais imaginaríamos que seríamos. Porque se nós continuássemos no caminho de dúvida e de hesitação que nós trilhávamos, nós certamente fugiríamos do Senhor. Nós certamente temeríamos a tal ponto de que a fé que era necessária não seria manifestada. E não se enganem, meus irmãos, o Senhor jamais permitirá que os seus se percam. O Senhor jamais permitirá que o medo tome aqueles que foram dados a Ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos toma por sua mão. O Senhor Jesus Cristo, Ele derruba qualquer barreira que impeça que a fé que é dada aos santos de Deus possa ser manifestada. Mesmo que essa barreira seja você. Mesmo que seja você que tenha que ser quebrado e moído diante das tempestades e das provações que são levantadas nesse mundo, para que você possa, então, sair da posição de dúvida e de hesitação, como Jairo estava e saiu. Certamente você passou, tem passado ou passará por momentos de desespero em sua vida. Certamente. Certamente você já passou ou passará pela angústia que pesa no peito. Aquele momento em que nós até nos aceleramos de modo que não conseguimos ter paz, porque o desespero bate a porta e nós sequer conseguimos pensar direito. E nesse momento, meus irmãos, para onde você tem corrido? Nesse momento em que o desespero nos assola, em que a angústia, o medo tenta nos dominar, para onde nós corremos? Devemos correr para o Senhor Jesus Cristo. É para o Senhor que um discípulo corre. É para um Senhor que aquele que, ouvindo a santa palavra de Deus, manifesta a sua fé, e é para ele que ele corre, lançando sobre ele todo o medo, lançando sobre ele toda a dúvida, lançando sobre ele todo o desespero. Corra para o Senhor. Corra para o Senhor, meu irmão. Mesmo sem entender muito bem quem Ele é, mesmo sem entender o que acontecerá quando você correr para Ele, essa era a posição de Jairo. Jairo não entendia muito bem quem era o Senhor Jesus Cristo. Jairo não sabia o que aconteceria. E muita coisa poderia acontecer. E muita coisa pode ter acontecido, nós não sabemos. Em relação a essa exposição de Jairo. Mas aquele que ouviu e a fé que é dada pelo Senhor o atingiu, foi dada a ele, esse, no momento do desespero, no momento do medo, no momento da angústia, ele correrá para o Senhor. Jairo, aquele homem, deu um primeiro passo de fé. E o Senhor foi com ele. Nós vemos aqui no versículo 24. Jesus foi com ele. Jesus atendeu ao pedido de Jairo. Mas essa fé, meus irmãos, ela ainda precisava ser provada. Ela ainda precisava gerar em Jairo o seu verdadeiro propósito. E é interessante porque o Senhor, porque Deus, em sua santa e sábia providência, Ele enviou para aquele homem um modelo de como é a fé de um discípulo. De como essa fé precisa ser manifestada e até onde ela deve ir. Aqui, meus irmãos, nós temos, e nós vamos entrar no ponto 2, mas já adiantando, nós temos aqui aquilo que eu já comentei com os irmãos, que é uma característica do Evangelho segundo Marcos, que é aquela técnica do sanduíche. Né? Os irmãos devem ter percebido que iniciou a história aqui de Jairo, onde ele está aflito e desesperado, e foi correr aos pés do Senhor para, então, pedir ajuda. Antes que essa história terminasse, nós vimos a história da mulher que está aqui doente, né, com hemorragia, e no final, depois do final dessa história da mulher, volta a história de Jairo. E de uma forma que é diferente nesse ponto aqui, diferente do que da última vez que nós vimos, aqui nós temos não somente esse arranjo na forma como Marcos escreveu,
mas da forma como aconteceu também. Aqui está historicamente relatado como cada um desses eventos aconteceram. E é isso que nós estamos vendo aqui. E por que é importante dizer isso? Porque nós vemos aqui que no momento em que Jairo recebe uma resposta do Senhor, e no momento que ele deu esse primeiro passo de fé, vem uma segunda pessoa, vem uma segunda situação, uma outra situação de desespero, e mostra a Jairo como ele deve prosseguir nessa fé. Qual deve ser o propósito dessa fé. E é assim que nós entendemos como é a fé que Jairo manifestou, e é assim que nós entendemos que Jairo é sim um discípulo do Senhor, a partir do momento que ele manifesta essa fé, por meio da história da mulher que está com hemorragia aqui. Então nós vemos no segundo ponto, o modelo da fé, que grande multidão seguia o Senhor Jesus Cristo, comprimindo, tocando, apertando. E no meio dessa multidão surge uma mulher. E nós devemos observar aqui, meus irmãos, o contraste de Jairo com essa mulher que surge. Jairo, como nós vimos, era um homem importante, um chefe da sinagoga ali da região, um homem de prestígio, um homem de posição, influente naquela cidade. Aquela mulher sequer é nomeada. Nós sequer sabemos o nome daquela mulher. Isso demonstra o quanto ela não tinha de reputação ou de prestígio entre aqueles. Ela é uma mulher doente, é uma mulher desprezada, é uma mulher imunda por conta da sua doença, ela tinha que estar separada do povo, ela não poderia estar nem ali onde ela estava. Se ela fosse, inclusive, reconhecida, no momento em que ela se infiltra ali, ela poderia morrer, inclusive, por conta da sua doença, por conta da lei. E essa mulher, ainda assim, é apresentada aqui como um modelo de fé para Jairo, para que Jairo pudesse passar por aquele momento da provação da sua fé, para que Jairo pudesse passar naquele momento em que nós, certamente, em algum momento de nossas vidas passaremos, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo diz: não temas, creia somente. Certamente, todo crente, em algum momento da sua caminhada, ou em vários momentos da sua caminhada, ele se encontrará em um ponto de tensão, onde ele terá que sim, pela fé, vencer o medo. Pela fé, prosseguir. Pela fé, confiar no Senhor Jesus Cristo. E Jairo aprendeu a como fazer isso aqui, olhando para o exemplo daquela mulher, olhando para a história daquela mulher que ela mesma conta, depois que tudo acontece. Aqui, meus irmãos, nós vemos o quão misericordioso é o Senhor em nos dar modelos de fé. Modelos, meus irmãos, que no momento de angústia, que no momento de sofrimento, que no momento onde o desespero bate em nossas portas, nós podemos, olhando para esses modelos, vencer por meio da fé. Vencer assim como estes venceram. Por isso, meus irmãos, é que o discipulado, ele é tão importante. E agora eu falo discipulado no sentido não daquele que segue a Cristo, mas daquele que caminha junto, ajudando o outro a seguir a Cristo. Por isso é tão importante. Porque à medida que nós caminhamos juntos, à medida que nós conseguimos servir de modelo de discípulo para outro, nós estamos ali pregando de forma vívida a palavra do Senhor. Quem é um discípulo do Senhor? É por isso que nós temos que valorizar tanto o discipulado e a caminhada um com o outro. É por isso que nós temos esse privilégio aqui na igreja, é por isso que nós devemos caminhar de forma atenta ao que significa o discipulado. Que não é uma leitura juntos, não é um momento de terapia, né? Não é um momento onde nós podemos afogar as nossas mágoas e falar mal daqueles irmãos que têm nos incomodado, né? O discipulado, meus irmãos, é um momento que nos é dado, é um privilégio que nos é dado para que possamos enxergar Cristo em alguém e então imitar esse alguém, para que assim possamos imitar ao Senhor Jesus Cristo. É um momento em que nós
pela graça do Senhor, podemos ver aqueles que são exemplos de fé. E é claro que isso acontece no meio da igreja. É claro que todos passarão por momentos de dificuldade, mas é por meio dessa caminhada juntos. É por meio dessa possibilidade de modelos que nós somos fortalecidos também pelo Senhor. Aquela mulher que era desprezada, aquela mulher que era insignificante, aquela mulher que não tinha qualquer valor para aquela cidade, e na verdade, se ela surgisse ali com quem ela seria muito maltratada. Aquela mulher foi um modelo de fé para Jairo. Aquela mulher, ela foi apresentada ali como um discípulo do Senhor. E por meio da forma como ela é apresentada, Jairo pôde passar por uma provação que veio logo mais à frente da sua fé. A igreja precisa de modelos de fé. A igreja precisa, meus irmãos, de homens e mulheres que entendem qual é o seu papel diante do corpo de Cristo. Que entendem que muitos olharão para estes, muitos verão a fé destes, muitos verão nos momentos em que estes estarão passando por grande dificuldade e desespero, verão ali o Senhor Jesus Cristo sustentando. Verão ali que a fé que habita naquele e que sustenta aquele também pode sustentá-lo no momento de dificuldade. A igreja do Senhor precisa de homens e mulheres que se colocam, não por eles mesmos, mas pelo poder do Senhor, como modelos de fé e de confiança no Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher, como nós vemos aqui, ela sofria há 12 anos com uma hemorragia. E não são dados aqui detalhes médicos, porque não é o propósito, mas provavelmente aquela mulher tinha sangramentos, e sangramentos que não cessavam. Essa mulher, meus irmãos, antes ela era rica, o texto nos diz isso, e todos os seus recursos foram gastos tentando obter a cura para a sua doença, para o seu mal. No entanto, ao invés de melhorar, ela só piorava. 12 anos, meus irmãos. 12 anos em que aquela mulher sentiu não somente os problemas físicos da doença. Não era somente a fraqueza e as dores devido àquela doença, mas ela sentia também, meus irmãos, a humilhação e a vergonha de ser uma mulher considerada imunda diante da sua comunidade. De ser uma mulher considerada punida por Deus e por isso deveria ser separada e afastada. Essa mulher sofria muito mais do que uma doença física. Tanto é que Marcos utiliza aqui um termo diferente de doença somente, né? Ele chama aqui de flagelo, né? Quando ele fala no versículo 29. Quando ele diz que ela foi curada do seu flagelo, que dá essa ideia que não é somente uma doença física, mas um mal, que é como o Senhor Jesus Cristo classifica lá no final da história, um mal que tem proporções espirituais, um mal que mostra a separação daquela mulher, que mostra que ela estava ali banida daquela comunhão com o povo e com o próprio Deus. Ela mesma não poderia estar ali. Ela seria morta, como eu comentei. Meus irmãos, se a filha de Jairo estava morrendo naquele dia, essa mulher estava morrendo há 12 anos. Ao longo de 12 anos, ela estava morrendo. Ela estava sofrendo as dores da morte física e as dores da separação, da comunhão, da falta de comunhão com Deus e com o seu povo. E essa mulher ouviu sobre Jesus, como nós vimos no versículo 27. Aqui nós temos que ouviu a fama de Jesus. Lá em Mateus nós encontramos que ela ouviu sobre Jesus. Então ela ouviu a Jesus, foi em direção a ele e o buscou. O buscou e então tocou a sua veste. Ela está desempenhando o papel de um discípulo aqui,
que escuta, ouve sobre o Senhor e age em conformidade com aquilo que ouviu. Crendo, age de acordo com aquilo que ouviu. Vamos ler os versículos 28 e 29. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Após longos 12 anos de sofrimento, após perder tudo que ela tinha, bens, família, qualquer esperança, qualquer possibilidade de cura, mesmo contra a lógica ou a perspectiva humana, porque certamente aquela mulher que viu vários médicos, ela ouviu de todos esses que o problema dela não teria cura, que ela não podia mais ser curada daquela situação, mas mesmo diante de tudo isso, mesmo diante do desespero que leva à falta de esperança, ainda assim, ela ouviu sobre o Senhor Jesus Cristo e creu. Ela ouviu sobre o Senhor. E assim como Jairo, meus irmãos, ela correu para os pés do Senhor e foi curada do seu flagelo. Nós vemos aqui no texto, eu não vou ler tudo, né, que imediatamente o Senhor percebeu que dele saiu o poder, e nós devemos perceber isso, foi dele que saiu o poder, não foi das suas vestes, né, não pode ter aqui esse pensamento de que tinha algum tipo de misticismo ali, foi por honrar a fé daquela mulher no Senhor Jesus Cristo que ela foi curada. Muitos outros tocaram as vestes do Senhor Jesus Cristo e não foram curados, então o Senhor honrou a fé daquela mulher, e ela então foi curada, e o Senhor percebeu isso, o Senhor Jesus Cristo percebeu quando dele saiu o poder, e então perguntou, né, no meio de todos ali, quem me tocou? E é interessante, meus irmãos, perceber como os discípulos, mais uma vez, se comportam como aqueles que não tinham ainda a maturidade necessária para entender com os olhos espirituais o que estava acontecendo, né? Porque eles, mais uma vez, eles ficam ali, em outro evangelho, nós vemos que Pedro falou isso, mas eles retrucam, eles meio quase que exortam o Senhor, dizendo: Senhor, nós estamos no meio aqui de uma multidão, muitos estão te tocando, como assim? Quem me tocou? Não é? E então, depois que o Senhor continua buscando para saber quem o tocou, a mulher que está ali aterrorizada, né, com medo, ela se revela ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ler versículos 33 e 34. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A mulher já sabia que ela tinha sido curada, meus irmãos. Nós vemos aqui que ela sentiu isso. Naquele momento ela sentiu que ela tinha sido curada. Ela sentiu que aquele mal, né, que aquele flagelo havia deixado o seu corpo. Mas isso não era suficiente para o Senhor Jesus Cristo. O propósito final da fé que foi dada àquela mulher, ele ainda seria atingido. Ela precisava conhecer ao Senhor. É interessante perceber aqui, meus irmãos, como ver aqui nesse texto, como da mesma forma como a mulher buscava incessantemente o Senhor para tocar, pelo menos as vestes, para ser curada, o Senhor também a busca, para que ela tenha um relacionamento pessoal com o Senhor. O Senhor a busca para saber quem ela é, para que ela possa conhecer ao Senhor, para que ela possa ter comunhão com o Senhor. E é isso que acontece. Ela está aqui atemorizada, né, tremendo, porque ela está cônscia do que aconteceu. Ela entendeu que ela está diante de Deus, e por isso ela está aterrorizada. Nós vemos aqui, meus irmãos, uma sensação, ou uma forma, algo que atinge aquela mulher, muito similar ao que os discípulos sentiram no barco, quando o Senhor acalma a tempestade e ele diz assim: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Essa mulher, ela se encheu de temor, um temor que se dobrava diante do Senhor, reconhecendo a sua majestade, que se dobrava diante do Senhor, tremendo por conta de quem Ele é. E é interessante perceber que ao tremer, ao reconhecer
ao se colocar ali com um temor que reverencia ao Senhor, ela se prostra diante dele e confessa, e faz uma confissão de seus pecados. Ela confessa toda a verdade. O Senhor Jesus Cristo, então, se volta para essa mulher, né? Ele insistiu em saber quem era essa mulher, não para puni-la, e talvez fosse isso que ela imaginasse antes, mas ele se volta para aquela mulher, porque ele queria um encontro pessoal com ela. Ele queria explicar àquela mulher, dar a ela o entendimento do que acontecera com ela. Ela não poderia sair dali achando que ela foi simplesmente curada, que ela foi simplesmente livre, ficou livre de uma doença que a afligia. Não. O que nós temos aqui é que o Senhor Jesus Cristo interpreta o que aconteceu com ela por meio da sua palavra, dizendo a ela o que aconteceu. E ele diz: filha, olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Aquela mulher, há 12 anos, não tinha qualquer perspectiva de comunhão com a sua comunidade de fé ou com o próprio Deus. Para ela, a sua doença, a sua imundícia, a sua impureza, só mostrava a ira de Deus sobre ela. E o Senhor Jesus diz: filha. Muito melhor do que o nome que Jairo tinha, né? É a expressão que o Senhor Jesus diz a ela: filha, vai-te em paz. A tua fé não só te curou, a tua fé te salvou. A tua fé, o fato de você crer em quem eu sou, não somente te livrou desse mal, dessa doença, mas te salvou. Vai-te em paz. Você não está mais morrendo. Você não está mais separado de Deus. Essa mulher, meus irmãos, então, foi livre do seu mal. O Senhor Jesus aqui, meus irmãos, ele nos mostra como ele é a paz de todos nós, a paz que nos é dada com o Senhor Deus. Por meio da fé que nós temos nele, que nos é dada, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Nós somos libertos de um mal muito maior do que aquilo que nós até ansiávamos ser libertados, mas do mal da morte, da separação do Senhor. Enquanto isso, voltando para a história de Jairo, ele estava esperando ali, aflito, talvez impaciente. Cada minuto que aquela mulher contava a sua história era um minuto onde a sua filha poderia morrer. E ele estava ali, com certeza, desesperado. O seu último fio de esperança poderia ser cortado por conta daquele tempo que estava sendo perdido. E então, é o que acontece. O Senhor Jesus Cristo ainda falava, quando os servos de Jairo chegam no versículo 35, dizem, né? A tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Por que ainda você está arriscando a sua posição? Arriscando quem você é? Ela já morreu. Não tem mais esperança. Não adianta mais. Mas o Senhor Jesus Cristo, sem acudir a tais palavras, ou seja, ignorando aquilo que eles estavam dizendo, ele se vira para Jairo e diz aquilo que eu comentei para os irmãos, que certamente nós nos encontraremos em algum momento de nossas vidas diante dessa situação. Não temas, crê somente. Não temas, mesmo que as circunstâncias, mesmo que a lógica que este mundo mostra diga o contrário, não temas, creia somente. E foi isso que Jairo viu naquela mulher, meus irmãos. Aquela mulher, mesmo em meio às circunstâncias que proibiam que ela tivesse qualquer esperança de cura, aquela mulher, ouvindo o Senhor Jesus Cristo, ela creu e ela acreditou. E ela então confiou no Senhor e foi salva. E é isso que Jairo precisa fazer aqui, em meio às circunstâncias totalmente adversas, em meio à completa falta de esperança, porque a sua filha tinha morrido. Alguns tentam alegar aqui que a menina não morreu, porque o Senhor Jesus Cristo disse que ela dormia, mas claramente a menina está morta. A menina morreu.
como ter esperança diante da morte? Como ter esperança, meus irmãos, diante das circunstâncias que nos mostram totalmente o contrário daquilo que nós ansiamos? Como ter esperança diante de um mundo que se levanta contra contra quem nós somos no Senhor Jesus Cristo esse mundo diz que não é lógico, não é possível, não é assim. Nós encontramos isso constantemente. E nesse momento, meus irmãos, a nossa fé será provada e nós precisaremos manifestar a fé que nos foi dada diante do medo, diante do temor. O pastor estava comentando ontem na reunião dos homens sobre como hoje em dia, né, de uma forma geral, a fé das pessoas acaba sendo facilmente abalada, né, no sentido de que quando você passa por uma primeira provação, já tudo desmorona, né, tudo cai por terra, né? Nós precisamos confiar no Senhor, olhando para esses modelos que nós temos, confiando na sua palavra, sabendo quem Ele é, dando um passo de fé, meus irmãos. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos pela fé que nos foi dada no Senhor Jesus Cristo. Pela fé que temos, pela fé que recebemos dele, por aquilo que nos é ensinado sobre ele e sobre essa fé nas Escrituras. As pessoas zombarão de você, com certeza, por conta dessa fé. Este mundo zombará de você, como as carpideiras, né, que as mulheres que estavam, e as pessoas que estavam aqui lamentando a morte da menina, estavam zombando do Senhor, dizendo que ela estava morta, assim, como é que ele dizia que ela estava dormindo? As pessoas zombarão de nós por conta da nossa fé. As pessoas zombarão quando nós dermos sim um passo de fé e então mudarmos totalmente o plano que esse mundo tem para os seus, abrindo mão de ganhos que poderíamos ter, abrindo mão de convicções que esse mundo tem por conta da fé, por conta daquilo que eles não podem ver, que este mundo jamais pode ver, que somente aqueles que foram iluminados pelo Senhor Jesus Cristo podem ver. E então nós chegamos ao terceiro ponto, que é a vitória da fé. Jairo passou no teste da fé. Jairo prosseguiu. Quando o Senhor disse, Jairo, não temas, crê somente, ele ouviu ao Senhor e foi para a sua casa com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor mandou que todos se retirassem, né? Ele dispensou aquela multidão, levou somente 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina. Quando chegou na casa de Jairo, ele também mandou que aqueles que estavam lamentando, né, fazendo um culto ali na morte da menina, né, fazendo ali a lamentação que era padrão da cultura deles, o Senhor também os dispensou, dizendo que a menina apenas dormia. E como eu falei, zombaram do Senhor. Ele não sabe, nós vimos, ele não sabe que a menina está morta. Mas o Senhor, então, trouxe vida àquela menina. Vamos ler aqui, meus irmãos, do versículo 40, do versículo 38 até o versículo 43. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem a comer a menina. Meus irmãos, quando Marcos aqui, ele faz questão de expressar de forma fidedigna o que aconteceu naquele quarto, né, naquele ambiente, por conta da presença de Pedro, que foi a testemunha ocular. Então ele utiliza as duas palavras que o Senhor utilizou aqui, que são palavras que estão em aramaico, e ele então dá o significado dessas palavras para aqueles que vão ler, né, esse evangelho. Eu estou falando isso porque é importante que a gente saiba
que esse termo menina aqui, menina, ele, embora dê uma ideia, né, de que ali era uma jovem, não era uma criança ou um bebê, mas era uma jovem de 12 anos, esse termo ele não expressa toda a afeição que aqui é apresentada. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele está ali, ele toca naquela menina que também estava impura, porque estava morta. Quando ele toca naquela menina e fala talitá, é como se ele fosse um pai, né, ou uma mãe, aquelas que são mães aí, que está ali acordando o seu filho ou a sua filha de manhãzinha cedo. Então, como a Dejane faz, né, Clarinha, meu amor, levante. Né? Essa é a expressão que o Senhor Jesus Cristo está fazendo ali. Ele está tocando aquela menina e dizendo, menina, menininha, levanta. Por que é importante percebermos isso, meus irmãos? Porque aqui nós estamos vendo todo o resultado do propósito da fé que é dada aos crentes. Para o crente, meus irmãos, não há morte. Para o crente, para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, para aquele que deposita a sua fé no Senhor, não há morte. Um dia, eu estava conversando essa semana, no começo da semana, foi no final da semana passada, com a Clarinha sobre a morte, em um dos nossos devocionais antes de dormir. E aí eu vi que ela ficou um pouco espantada quando eu falei para ela que poderia acontecer que em algum momento eu morresse, né, e ia ficar muito triste ali com a situação. E o que eu quis deixar claro para ela, meus irmãos, e eu percebi isso, o temor dela em relação a isso, foi que, embora isso acontecesse, ela tinha que se manter firme, sabendo que o pai dela, embora não estivesse ali com ela, não estava morto. Nós não somos mais afetados pelo medo da morte. Por quê? Porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Em algum momento, quando nós fecharmos os nossos olhos, nós estaremos diante do Senhor. E Ele nos tocará dizendo, levanta-te, levanta-te, porque para os seus filhos não há morte. Para os seus filhos, o medo da morte não prevalece. Para nós, meus irmãos, que cremos no Senhor Jesus Cristo, para aqueles que creem no Senhor, nós caminhamos por meio da fé, que jamais pode ser derrotada. Ainda que as aflições desse mundo nos atinjam de uma forma que o nosso coração fique angustiado, ainda que o medo tente nos dominar, ainda, meus irmãos, que morramos. É preciso estarmos convictos disso. Ainda que morramos, nós temos convicção. Aqueles que creem no Senhor têm a convicção de que o Senhor os toma pela mão e os levanta, que estaremos com Ele. Que mesmo que morramos aqui nesse mundo, estaremos com Ele e um dia seremos ressuscitados com Ele. A morte não pode vencer aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Que o Senhor nos mantenha firmes nessa esperança. Que a esperança que nos foi dada por meio da fé nele possa se manter firme em meio às tempestades, às angústias, às aflições, a tudo aquilo que este mundo nos oferece e que nós certamente nos encontraremos diante, né? Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos dá vida e entendimento. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que nos instrui, que nos permite, Senhor, entender pelos olhos da fé aquilo que esse mundo jamais perceberá. Muito obrigado, Senhor, por sermos edificados, mesmo em meio às limitações que nós ainda temos, mesmo em meio à nossa falta de entendimento e à nossa pouca fé. Muito obrigado, Senhor, por superar as barreiras que nos afastam do Senhor, quebrando nós mesmos e nos puxando para o Senhor.
Ó Senhor, nós somos tão fracos e dependentes do Senhor. E por isso, Senhor, nós te pedimos, sustenta-nos, firma-nos na fé que nos foi dada, de forma que possamos passar pelas provações que virão, Senhor. De forma, Senhor, que nem mesmo a morte possa causar temor em nós, por confiarmos plenamente que se o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Nos ajuda, Deus. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, tem misericórdia de nós. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém.